tem o título de Perspectivas Filosóficas e Religiosas da Natureza, e vai contar com a Juliana Cutolo, gestora ambiental, é doutora e pesquisadora em Ciências da Comunicação pela USP, vegana, palestrante e escritora espírita. O Carlos Roberto Araújo, que é um grande amigo, é mestre da doutrina Santo Daime e vai nos falar do vegetalismo cristão e da vegetocracia. A Aldirene Cordeiro, que é doutora em antropologia e mestre em linguística, professora da UFAM, e que desenvolve pesquisas sobre cosmologia amazônica. E Ramaputra, que é membro da filosofia Hare Krishna e morador da comunidade Nova Gokula, em São Paulo, e é também escritor. Então, eles já estão todos aí, Rafael? Então, iniciada aqui a mesa 5, presente está a Juliana Cútolo, também o Carlos, eu não sei se é o Carlos que vai se apresentar hoje, que está aqui, se eles pudessem se manifestar. A Maria Aldirene está aqui presente, acabei de ver. E falta o Ramaputra, eu acho que ele também ainda não entrou. O Carlos está presente? Por gentileza, se manifeste aqui, porque tem sobrenomes diferentes aqui. Eu estou olhando aqui, não estou localizando o Carlinhos do Daime, né? Mas a gente pode... tem a Aldirene, Maria Aldirene, que foi a primeira a chegar, eu acho. Tem a Juliana também presente. E está faltando, então, o Rama e o Carlos. Ok, então eu proponho que a gente inicie, a gente já tem a Aldirene e a Juliana Cútulo, né? Isso. Que é a forma correta de pronunciar, né? Então a gente vai iniciando, eles devem estar entrando, né? Porque a Luísa havia confirmado há pouco todos eles. E tem alguma ordem, Rafael? Quer falar? A gente pode começar pela Maria Aldirene e depois a Ju. Elas têm alguma preferência? Não sei, a gente... Pela ordem de chegada mesmo. Particularmente não. Boa tarde a todas e a todos. Posso começar? Sim, é um prazer. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou marcar o seu tempo aqui, tá, Maria? Tudo bem. Começando 16h05. Tudo bem. E quando são 15 minutos para cada um, tá? Cada uma. Certo. E quando se aproximar ali do fim, eu coloco uma plaquinha aqui ou chamo vocês aqui em áudio, tá bom? Tudo bem. Eu tenho uma apresentação para compartilhar com vocês. Ok. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense pelo convite, parabenizar o professor Wilson Madeira Filho pela pertinência do tema, pela provocação interessante neste momento em que vivemos uma dificuldade muito grande de lidar com corpos não corpos, com espacialidades não espacialidades, com corporalidades outras e com uma nova forma de legislar sobre a vida e sobre a potencialidade que é essas dimensões da vida. Então, parabenizar pela provocação e dizer que eu vou socializar com vocês parte do meu trabalho, que é uma pesquisa que eu já desenvolvo desde 2014, na região do Médio e Baixo Amazonas, sobretudo numa ilha que fica distante de Manaus, e eu estou falando da capital do estado do Amazonas, cerca de 18 horas de barco, e são imensidades, tanto florestais, de matas, quanto de águas, e há toda uma cosmologia que rege essas relações, que são relações intercambiáveis, e muitas vezes em que as dimensões da natureza, da cultura, da humanidade, da animalidade, elas se dissolvem. E partilhar dessa imensa contribuição que eu consegui capturar nas viagens que fiz e durante os processos todos de busca de compreensão e de reinterpretação e de até tradução dessa realidade. E eu espero que eu consiga traduzir um pouco dessa experiência que esses povos têm vivido. Eu gostaria de partilhar com vocês a primeira tela, e que traz algumas categorias analíticas que eu gostaria de partilhar e que, volto a dizer, não são minhas. É uma construção epistemológica naquilo que se entende por epistemologia a partir do que Boaventura de Sousa Santos diz, né?
que é uma epistemologia do Sul, e é dessa epistemologia do Sul não geográfica, mas uma epistemologia do Sul que se desloca, a partir daí que eu estabeleço meu local de fala. Então, eu espero que todos estejam vendo a tela. Eu trago a Cosmologia Parentinense, que é uma ilha com cerca de 82 mil habitantes, e ao fazer a pesquisa nessa ilha, eu percebi que havia uma relação muito grande de imanência e ambivalência entre os bichos do fundo e a população local. Quem seriam esses bichos do fundo? Seriam seres ambivalentes e que interagem com essas pessoas, promovendo uma série de ataques. E daí eu compartilho com vocês essa cosmologia e de que forma essa cosmologia... Vocês estão conseguindo ver a tela ou ela desapareceu? Estão conseguindo ver? E aí eu trago essa contribuição da professora Elce Lagros, que é uma antropóloga que trabalha com cosmologias indígenas há muito tempo, e ela diz que eu tenho uma variedade tanto de culturas quanto de naturezas nessa região amazônica, de um modo geral. E que o mundo ele tem diferentes dimensões e que habitam essas dimensões os bichos do fundo que agem como gente, que é uma perspectiva do descolar. E que o corpo, nessa dimensão, é concebido como um produto e produtor de regras e valores culturais. E que o diferencial disso é essa potência nitiniana da cura, que é no e do fundo. Eu sei que são categorias diferentes daquelas com as quais vocês estão acostumados a partilhar. E essa lógica que rege tanto essa potência da cura no e do fundo, e que partilha essas diferentes naturezas, essas diferentes culturas, elas vêm de uma lógica desterritorializada, uma lógica que está em devir, e devir a partir daquilo que Deleuze e Guattari nos propõem, né? Muito bem. E o que eu teria, então, nessa construção entre relação de gente e bicho? Primeiro, para essas socialidades amazônicas, essas corporalidades, há ritos de fechamento do corpo. Quando uma criança nasce no interior da Amazônia, é necessário que ela tenha um escudo de proteção, porque esses bichos do fundo, que são seres ambivalentes, que vivem no fundo dos rios e numa cidade que ela não tem uma perspectiva de começo, nem meio, nem fim, essa cidade que existe no fundo e que esses seres habitam, eles sentem-se muito... tem o seu sabor despertado nos corpos de crianças. E é necessário que esses corpos sejam fechados. E é uma série de ritos de fechamento desses corpos, de tradução desses ritos, que é o fechamento do umbigo, o resguardo de boca e de corpo, que é a tentativa de proteger esse corpo que vai nascer contra esses ataques eminentes desses seres ambivalentes que habitam as espacialidades outras. E há vários tipos de ataque, o roubo da sombra, as doenças, elas não são doenças na perspectiva que nós conhecemos, porque elas não são doenças que estão no corpo, elas se manifestam no corpo. Essa relação de bicho e gente, ela é mediada pelo curador Sakaka, que são diferentes pessoas que nascem desde cedo, ou são chamadas desde cedo, para essa cidade do fundo, e que elas são amansadas para curar. Os seus corpos, eles são trabalhados para que eles possam receber essas entidades nessa escola da cura, que existe no fundo dos rios e dos lagos, e onde habitam esses bichos do fundo. Então, esses bichos do fundo, eles se sentem atraídos por algumas crianças, entre 7 e 13 anos de idade, que serão construídas como curadores. E esses curadores serão chamados de Sakaka, porque eles terão a capacidade de se ingerar, de capturar tanto desses seres, e são seres de todas as formas, animais, seres répteis, aves, não marinhos, terrestres, e esse curador ele vai se ingerar. E nesse engeramento, ele vai estabelecer essa relação, que são marcadas por regras cosmopolíticas, essa relação entre a cidade do fundo e a cidade de cima. E ela é mediada pela ética de coabitação e de coexistência entre os bichos e as gentes. A quebra do regime diplomático dessa relação implica na saudabilidade dos corpos das gentes. Então, se você quebra uma regra de saudabilidade, uma das regras cosmopolíticas, o que vai acontecer? Vai acontecer um ataque ou um roubo de sombra, esse corpo vai perceber-se doente. Não que a doença esteja nele. A doença ela está em algum lugar e ela se manifesta fisicamente em algumas categorias, por exemplo, como o que eles chamam de flechada e roubo da sombra. A flechada é quando um bicho do fundo ele olha para essa pessoa, porque ela desrespeitou uma dessas regras, então ela vai ficar panema. O que é ficar panema? Ela vai ter dificuldade de pescar, ela vai ter dificuldade de plantar, ela vai perder o que eles chamam de vício da vida. É aí que eles conseguem traduzir muito bem, dizendo, o que vocês chamam de depressão, a gente aqui chama de roubo de sombra. Roubaram a minha sombra, porque o corpo dessas pessoas elas têm 3 dimensões. A dimensão física,
a dimensão da alma e a dimensão da sombra. A sombra é a potência de viver. E a potência de viver, eu traduzo aqui no que diz Nietzsche, né? Que é essa necessidade que eu tenho e esse elan que eu tenho de sentir-me vivo e atento e necessário e presente. Então, quando a minha sombra é roubada, segundo essa cosmologia, eu perco o vício de viver. Eu continuo fisicamente aqui, com a alma fisicamente dando vida a este corpo, mas eu paro de viver, eu paro de trabalhar as dimensões outras que é estar vivo. E como é que se dá? Que eu falava para vocês ainda agora que o curador se ingera, e essa categoria se ingerar, ela já é descrita na Amazônia por algumas correntes filosóficas desde 1969. E o que seria o se ingerar? Há muito tempo, do ponto de vista do imaginário, aquilo que não é real, aquilo que se descortina como até maravilhoso, e o conceito de maravilhoso da literatura, de que pode acontecer, é que o boto vira gente. Aqui na região amazônica é comum dizer que o boto se ingera. Então, em determinados momentos, o boto se transforma, uma noite de lua cheia geralmente, sente-se seduzido por uma mulher, mantém relação sexual com essa mulher, e quando a relação sexual se efetiva, ele volta a se transformar em boto, ele se ingere em boto. Então, ele se ingere em homem e se ingere em boto. Quando eu me deparei com essa categoria pela primeira vez, como outros colegas antropólogos, eu imaginava também que seria uma espécie de metamorfose. E aí eu dizia para os curadores sacacas, que foram 16 curadores sacacas com quem eu tive o prazer de conversar, uma faixa etária entre 79 e 96 anos de idade, e que diziam que eram curadores que aprenderam nessa escola do fundo, que eu falava para vocês ainda agora, e que viviam a imanência de um bicho do fundo. E esse bicho do fundo os amansou para curar. E esse amansar para curar era capacitá-los para identificar os diferentes afetos que movem uma doença, identificar onde essa doença está e como é que essa doença se manifesta no corpo para assim poder curar. E eles diziam para mim, e é muito comum dizer que eles não, eu dizia assim, vocês se transformam então nesses seres? Eles disseram, não, eu me ingero. E eu fiquei com dificuldade de entender o que seria esse se ingerar. Se ingerar seria ganhar uma nova forma física, uma nova dimensão, e ele dizia, não, eu me ingero. Se eu me transformasse, eu viraria, por exemplo, cobra, eu viraria boto e não voltaria a ser humano. Mas eu me ingero. E eu fiquei, durante muito tempo, tentando compreender o que era isso. Até que, numa das conversas, um desses curadores me disse, por exemplo, quando a doença da pessoa, o que eles chamam de, na verdade, doença, né? Na categoria deles não é doença. E quando eles dizem assim, como alguém se sente muito mal, e essa doença está, por exemplo, na cabeça, eu me ingero em gavião real e eu sou capaz de localizar essa doença e poder curar. Se a doença é no estômago, eu então me ingero em cobra surucucu, ou então surucucu pico de jaca, que são cobras da região amazônica, algumas muito venenosas, e eu consigo sugar esse veneno, essa doença, sem me contaminar. Então, foi necessário eu fazer todo um exercício para tentar compreender o que seria o se ingerar também. E algumas vezes ele dizia assim para as crianças, olha, essa criança está se ingerando em cachorro, vive mordendo as outras pessoas. Daí a possibilidade de compreender que nessa lógica imanente que rege a relação entre gente e bicho, o se ingerar seria esse dispositivo de imanência, que possibilita ao curador o acesso a outras cosmopolidades e corporalidades. Ele atualiza, ele complexifica as potências cosmológicas e ontológicas da Amazônia e ele assegura a captura de capacidades e habilidades por bichos e gentes. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês e as imagens que eu estou trazendo para vocês são imagens feitas por um filho de um curador, que o pai explicava as suas viagens, explicava como é que ele acessava essa outra potência de curar, e ele então traduziu isso para mim nesses desenhos que eu compartilhei com vocês. O que seria então essa nova filosofia? O que seria então essa nova lógica, né? E eu vou voltar aqui. Seria a possibilidade de nós compreendermos que, enquanto nessa nossa lógica greco-romana de interpretação do mundo como dois espaços, o espaço do ideal e o espaço do real, na cosmologia amazônica eu teria essa dimensão também, só que diferente. Enquanto em toda essa nossa interpretação filosófica se dá, em que esses seres iluminados que têm o poder de nos punir e de nos ajudar, eles habitam as esferas superiores, os santos, os anjos, os deuses, na cosmologia e na lógica
amazônica, esses seres estão no fundo. Diferente dessa lógica que conseguimos construir, de que esses seres que habitam esses outros espaços, sobretudo do alto, e que são homens e mulheres que desencarnaram ou que morreram e que passaram a ter uma capacidade outra, nessa cosmologia que eu partilho com vocês agora, eu não tenho a figura do humano, mas sim do não humano, de um bicho que tem as potencialidades e capacidades de um humano, mas não é humano, nem no seu pensar, nem na sua ontologia de ser. Ele seria algo para além da lógica que nós conseguimos compreender. Então, enquanto a cura, nessa compreensão que a gente tem de doença, está no alto, e para o alto nós buscamos essa compreensão da cura, na cosmologia que eu partilho com vocês está no fundo, enquanto do alto é de um humano que vem a capacidade de curar e de nos fazer adoecer, nessa cosmologia é um bicho. E esse bicho, ele tem essa possibilidade, e eu digo isso, de se ingerar e partilhar com a gente dessa outra forma de vida. Então, segundo os curadores Sakaka, nessa lógica que a gente está começando a compreender de uma dimensão que eu coloco, que não é uma dimensão dentro dessa lógica cartesiana que vocês estavam discutindo ainda agora, é de que o bicho, do fundo, ele é uma potência. E por que eu digo que ele é uma potência em imanência? Porque para que todo curador que se diz curador seja considerado um curador Sakaka, é necessário que, quando ele morra, o seu corpo não seja encontrado. Porque um curador Sakaka não morre, ele se ingera em força. E se ingerar em força, nessa cosmologia, significa estar pronto a capturar outro curador para amansar, transferir a potência de cura e transferir esse dispositivo imanente, que é o se ingerar, para que ele possa novamente fazer essa circularidade do poder. É necessário também que nós tenhamos a compreensão de que essa outra filosofia e essa outra forma de compreensão, ela não está suplantando as demais formas de compreensão que temos das relações que nós fazemos com os seres que nos cercam. Ela é apenas mais uma. E quando eu trago isso na minha tese de doutorado, algumas pessoas me perguntaram: você está falando de uma cosmoontologia? Eu não estou falando de uma cosmoontologia. Eu estou apenas desvelando uma outra compreensão de existência e uma outra compreensão de relação entre humanos e não humanos, entre as gentes e os bichos, para além da filosofia que nós tínhamos até então como a única forma de tradução e compreensão da realidade. É necessário que nós, então, pensemos essa nova epistemologia de que a Amazônia, os seres que aqui habitam, estabelecem outras relações. Relações para além das relações dicotômicas entre seres humanos e não humanos, para além do cartesiano, para além do binarismo, e que chega àquilo que nós chamamos, a partir do que Deleuze fala, daquilo que Deleuze fala, que seria essa diversidade, essa multiplicidade, esse devir, estar à margem. E como um rizoma, a gente vai fazendo conexões outras. E essas conexões estão, claro, dentro de uma filosofia e de uma lógica. No que diz Latour, que nós precisamos descolonizar o nosso pensamento. E descolonizar o nosso pensamento seria o quê? Pensar que diferentes filosofias traduzem diferentes realidades e que essas realidades elas precisam ser compreendidas não pela lógica que rege as outras realidades, mas pela lógica que constrói essa realidade possível. E o se ingerar seria esse dispositivo imanente que faz com que os seres aqui capturem potencialidades e habilidades e eles possam se relacionar para além dessa lógica binária, dessa lógica um pouco mais múltipla, nessa lógica em devir. Muito obrigada. Wilson? Pedir para tirar a apresentação, que a gente fica... Já vou tirar. Obrigado. Ok? Saiu? Saiu só da tela inteira. Agora tem que clicar tirar da menor. lá em cima. Sim. Só um minutinho.
Ok. Isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Wilson, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Aldirene. Então, agora, pela sequência, quem, Rafael? Eu perdi aqui. Deixa eu ver. Juliana. Juliana, tá. É Juliana, depois Rama e o Carlos, não é isso? Acho que todos entraram. Então, agradeço a todos por terem aceito o convite. E vamos dar sequência, lembrando 15 minutos para cada um. A próxima a falar a Juliana. Tá? Com a palavra, Juliana. Muito obrigado. Muito agradeço. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer aos organizadores do fórum, ao professor Wilson, e ao programa de pós-graduação aqui em Sociologia e Direito da UFF, pelo convite a participar aqui dessa mesa, num evento tão oportuno, né, e necessário nos tempos que nós estamos atravessando hoje, com tantas questões que estão sendo levantadas, né. O meu convite aqui foi que eu trouxesse para a nossa discussão um breve resumo da visão espírita da natureza e dos animais, acompanhado aí do que seria um entendimento de uma ética animal espírita. Tá? Falando de uma forma bem breve, o Espiritismo ele nasceu em 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele tem mais de 1000 perguntas compiladas por Allan Kardec, pseudônimo aí de Hippolyte Léon Denisard Rivel, que foi um reconhecido pedagogo francês, discípulo de Pestalozzi. Tá? Professor Rivel foi um professor de fisiologia, de astronomia, de francês, de matemática, de química, retórica, anatomia, quer dizer, ele foi um homem, um cientista da sua época. E como cientista também, ele foi um dos pioneiros aí na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais muito comuns em fins aí do século XIX. Para o professor Allan Kardec, ou Rivel, o Espiritismo ele vai tratar justamente da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, o mundo físico. Ele tem 3 aspectos básicos aí para a gente considerar, né? Ele tem uma doutrina, né? Vai pensar em termos de doutrina, ela tem 3 aspectos, seria o aspecto filosófico, o aspecto científico e um aspecto moral ou religioso. O Espiritismo ele é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, como ciência prática, ele vai consistir justamente no estudo das relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Como filosofia, ele vai compreender todas as consequências morais advindas dessas relações. O aspecto científico da doutrina traz como um método desenvolvido aí, né, utilizado por Allan Kardec, é um método em que ele gerava hipóteses, questões, e a partir daí ele buscava os dados empíricos e tentava obter a comprovação de diversos aspectos que se apresentavam nesses fenômenos paranormais, como, por exemplo, a imortalidade do espírito, as causas inteligentes por trás desses fenômenos, o intercâmbio mediúnico, a possibilidade dele, né, e as consequências para as vidas humanas aqui, né, de nós no mundo físico, e as questões das matérias e as relações com a espiritualidade. Já no aspecto filosófico, ele trazia uma análise do relacionamento entre Deus e a criação e entre todos os seres da criação. Tendo uma base assim de forma bastante racional, com um método científico bastante desenvolvido, ele utilizava essas reflexões para pensar justamente as consequências e as transformações dos comportamentos nossos diante, né, dessas verdades, digamos assim, para que fosse expresso de forma bastante clara, bastante definitiva, as nossas razões, as nossas decisões, escolhas com base em livre-arbítrio, e a partir daí, né, essas razões e essas escolhas, elas teriam um aspecto religioso, mas não vamos pensar em aspecto religioso ritualístico ou dogmático, mas uma base moral, que no caso seria uma base moral cristã, né, que trataria aí da moral do ser humano, a moral de todos os seres espirituais,
e quais as consequências e a transformação dos comportamentos com base, né, nesse livre-arbítrio. Bom, unindo esses aspectos aí com a temática de hoje, seria basicamente assim. Se nós vamos pensar a questão animal, a questão do direito animal, a libertação animal, que são causas muito queridas nossas, o que a ciência teria a dizer sobre a inteligência, a ciência dos animais, é algo objeto de estudo do espiritismo como no seu aspecto científico. Agora, as implicações filosóficas, culturais, políticas, sociais dessa concepção de humanidade e de animais como sendo filhos de um mesmo Deus é algo que também vem ao nosso encontro, porque quando nós vamos encarar a questão espiritual dos animais, nós vamos encará-los de um ponto de vista que eles, assim como nós, são espíritos e criação divina como nós. Então, quais seriam as implicações de tudo isso para a nossa convivência com os animais e com os demais seres da criação, digamos assim, os seres da natureza? Uma vez que a gente estabelece aí algumas questões filosóficas e científicas, o que seria também uma questão moral para nós? Né? A gente parte dentro de uma moral cristã que nós devemos um amor a Deus e ao próximo. Mas o que significaria aí, né, moralmente falando, a expansão de um conceito de próximo, não só para os humanos, mas para todos os não humanos, inclusive, toda e qualquer criatura, toda a natureza. O que significaria isso? Né? Então, essas questões, elas são muito caras à doutrina. Eu falei da questão de todos sermos seres espirituais. A abrangência do espiritismo é justamente essa. Todos os seres são espirituais. Todos eles não têm uma diferença de natureza, mas apenas de grau de evolução. Ou seja, os seres humanos, como hoje nós aqui estamos, que temos o nosso pensamento contínuo, que temos a nossa razão bastante desenvolvida, a inteligência bastante avançada, estamos alguns graus acima dos seres animais e seres de outros reinos anteriores. Tá? Todos eles também percorrendo um percurso, uma jornada evolutiva, ascendente, uma evolução. Essa diferença de grau não nos faz hierarquicamente superiores, apenas mais responsáveis, apenas um pouco mais avançados e, portanto, em condições de auxiliá-los na sua jornada evolutiva, como nós também já fomos auxiliados por outros que nos antecederam e outros outros espíritos como nós que estão mais avançados moralmente e também na sua inteligência. Então, nós seríamos seres espirituais habitando corpos materiais, e não o contrário, tá? A localização aí da inteligência, ela se dá justamente no espírito e não no cérebro. Aí que está uma grande distinção na questão da própria ciência, né? A finalidade da encarnação, no caso, né, que é um dos princípios do espiritismo, ela seria justamente para que nós pudéssemos habitar corpos sucessivamente, em reencarnações sucessivas, e assim pudéssemos ascender gradualmente à nossa perfeição relativa. Por que uma perfeição relativa? Porque Deus é conhecido dentro do Espiritismo como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas e o ser perfeito. Assim, né, a nossa ascensão espiritual, ela se daria de uma forma sempre relativa, para que nós, como criaturas divinas, não chegaríamos jamais à condição de perfeição absoluta, que ela é condicionada apenas à existência do ser superior, dessa inteligência suprema. Tá? Que mais que nós podemos falar aqui? Nesse sentido, né, o caso da ciência, ela estaria justamente ligada a um processo de despertamento da consciência. Eu falei anteriormente que os espíritos, no estágio, no grau de evolução em que nós nos encontramos, eles estão eles desenvolveram já um certo grau de moralidade e desenvolveram já um certo pensamento contínuo, uma inteligência de um certo grau que lhes permite
participar de aspectos de criação. Esses aspectos se expressam para nós das mais variadas formas, seja nas artes, seja nas ciências, seja nas filosofias, enfim, todas aquelas que nós já podemos elaborar. Os seres anteriores nas encarnações, os seres anteriores na evolução, eles apresentam aspectos de sensibilidade e inteligência, mas também de pensamento fragmentário. Mas isso, vejam só, a inteligência é um aspecto do espírito. Todos os seres são inteligentes, todos os seres espirituais são inteligentes, em maior ou em menor grau, conforme o avanço evolutivo. E todos os seres, e aí eu vou colocar do átomo ao anjo para fazer um arco assim bastante generalizado, né? Os seres do átomo ao anjo, eles todos estão submetidos às mesmas leis e obedecem a essas regras, digamos assim, da necessidade da reencarnação para que o avanço se faça. Mas veja só, esses são alguns princípios, né? Os animais e vegetais, os seres assim, dos demais reinos da criação, eles não são, por isso mesmo, inferiores ao humano dentro da visão espírita. Eles são apenas seres em evolução em graus diferentes. Uma coisa para nós que é bem clara hoje dentro do espiritismo é a seguinte: uma coisa é nós entendermos tudo isso com parte da doutrina espírita, enxergando como a doutrina enxerga os animais, a natureza, como seres inteligentes, seres em estado de evolução, vivenciando experiências corporais como nós vivenciamos, apenas em graus diferentes. E outra coisa é o movimento espírita, tá? Que apresenta características diferentes, que somos todos nós participantes, frequentadores, enfim, mais ou menos praticantes. O movimento espírita apresenta as suas características bastante antropocêntricas, por razões culturais, razões pessoais, razões, hábitos, costumes, enfim. A doutrina em si, ela não traz isso. A doutrina em si, ela é bastante antiespecista, tá? O que gera dentro de nós nesse momento? A necessidade de a gente retomar, então, alguns princípios doutrinários, justamente para dar a eles um aprofundamento e dar a eles uma condição de maior circularidade nos espaços espíritas e fora deles, a fim de que essas ideias sejam também transmitidas e entendidas na sua fundamentação, né? Muitos desses pontos eles são negligenciados pelo movimento espírita e muitas vezes até negados, o que gera uma certa dificuldade, alguns conflitos, mas isso é pertinente mesmo à própria condição humana, né? Nesse aspecto, eu gostaria de destacar o trabalho do MOVE, do qual eu faço parte, que é um movimento pela ética animal espírita. O MOVE, ele nasceu em 2017, tá? E ele tem feito esse trabalho de revisão bibliográfica da literatura espírita sobre alimentação vegetariana e sobre os relacionamentos entre os humanos e os animais não humanos. E desse trabalho resultou um catálogo de referências bibliográficas, com cerca de 200 referências, citações doutrinárias, que trazem esses aspectos muito claros do que são os animais, com as nossas relações com eles, o desenvolvimento da inteligência, destacando aí que a questão da ciência dos animais, da inteligência dos animais, ela já foi já estabelecida desde o surgimento da doutrina em 1857. E o quanto responsáveis nós somos com relação a eles. Esse catálogo é um trabalho do MOVE, e o MOVE ele se baseia em 3 pilares fundamentais. No caso, a comunicação não violenta, né? Partindo do princípio, inclusive, que uma vez que nós temos um conceito de próximo estendido a todas as criaturas, não tem sentido algum nós buscarmos o respeito e o cuidado, os direitos dos animais e deixarmos de lado, abandonarmos a questão humana, os direitos humanos e outras condições que são extremamente necessárias para que haja uma harmonia, né? O veganismo, no caso, ele também é um outro pilar e ele passa por um filtro espírita, no caso também cristão, né? E que se torna um referencial máximo para nós de uma ética humana e não humana, tá? E aí que eu chego ao terceiro pilar, que é a ética animal espírita,
É um conceito que nós estamos desenvolvendo com base nesse catálogo, né, e também na ciência, e ele constitui a essência e todos os objetivos do mundo. O que seria essa ética animal espírita? Essa ética animal espírita é uma conduta moral, tá? Que nos leva a vivenciar justamente as leis divinas, as leis morais, não somente pelo bem-estar dos seres humanos, mas também pelo bem-estar de todos os seres. Então, nós não estamos aí fazendo qualquer distinção, isso é muito importante. É nesse ponto que nós somos, a questão ela é anti-especista, né? Uma vez que somos todos seres espirituais, habitando corpos diferentes, e não há entre nós uma diferença de natureza, apenas de grau, né? A gente acaba chegando nessa conclusão que ser anti-especista é algo absolutamente necessário, ao mesmo tempo que ser antissexista, antirracista e por aí vai, tá? Os espíritos, eles não têm essas diferenças de sexo, diferenças de cor, de espécie, isso é uma questão física, não é uma questão espiritual. Implica daí um esforço, né, nosso pessoal e também das instituições, justamente para mudar hábitos, para a adoção de uma dieta estrita, vegetariana estrita, também uma questão de gestão ambiental dos espaços, pensando nesse conjunto, né, porque é muito claro para a doutrina que tudo se encadeia na natureza e é preciso que a gente obedeça a esse conjunto de uma maneira harmônica e com todo esse cuidado e com todo esse amor ao próximo que se faz aí um dos nossos pilares doutrinários, mas também estender a questão dos tratamentos espirituais aos animais, né, aos demais seres da criação, e o ensino dessa ética animal há também desde as crianças e até os demais cursos iniciáticos. Isso não surge como uma imposição, mas isso surge como uma consequência lógica da doutrina, de uma observação dos seus princípios doutrinários, dos seus postulados, que estão aí trazendo esses aspectos bastante claramente, né? Então, eu gostaria apenas, para finalizar, destacar duas citações do nosso catálogo que elas meio que trazem um amarrado, digamos assim, para o que eu estou falando. Kardec, na Gênese, é um livro de 1868, também de sua autoria, ele vai dizer o seguinte: o orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Um pouco mais adiante, ele vai dizer sobre as espécies que povoam a Terra muito antes da nossa existência, nós que chegamos quase que no finzinho aqui, né? E queremos sentar na janelinha. Ele vai dizer o seguinte, que essas espécies, todas tinham a sua razão de ser, a sua utilidade. Todas tinham vida, instintos, sentimento da dor e do bem-estar. Isso é um livro de 1868, tá, pessoal? E depois eu quero destacar Emmanuel, que foi o orientador espiritual do nosso querido Chico Xavier, no livro O Consolador, que já é da década de 40. Ele vai dizer o seguinte: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta de matadouros e frigoríferos. Tá? Então, isso já vem, como vocês podem ver, desde o cerne doutrinário, como eu busquei lá em Kardec, como eu trouxe numa obra sucessiva, subsidiária, como nós também chamamos, e tem essa Juliana, questão... desculpa, tá? Só pedir para você concluir, porque já passou. Estou concluindo, Rafa, muito obrigada. E só para fechar mesmo, eu quero destacar essa palavra de necessidade, que os dois trechos destacam, tá? Que é uma palavra-chave. Se não há necessidade, por que há consumo? Tá? Se houvesse a necessidade, como há em diversos povos que dependem de coleta e de caça, isso é uma coisa. Mas no nosso caso, em que nós já vivemos numa sociedade que independe dessas coisas, que nós temos como obter alimentos de outras fontes que não sejam as de origem animal, se torna um abuso. E a doutrina, ela destaca muito bem a questão do abuso e associa isso às nossas paixões, no caso, né? Tudo aquilo que nós extrapolamos, porque paixão é uma coisa necessária. A paixão, você vai correr atrás de um sonho, de um ideal, de um projeto, enfim.
Mas quando você extrapola, passa a prejudicar a você mesmo e aos outros. E quando isso acontece, deixa de ser realmente algo aceitável. Então, eu termino aqui a minha participação e eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos, Juliana, e foi muito bom. Fiquei até com algumas dúvidas depois de te perguntar. Passar a palavra agora para a Ramaputra, que é membro da filosofia Hare Krishna e morador da comunidade Nova Gokula, em São Paulo, escritor. Hare Krishna, muito boa tarde a todos. Saudações aos meus colegas Aldirene, Juliana. Meus agradecimentos também ao Carlos, tá? Meus agradecimentos ao professor Wilson, né, que é o organizador do evento, e ao meu amigo Rafael, tá? Eu vou falar na perspectiva dos Vedas. Eu moro numa comunidade, Nova Gokula, no interior de São Paulo, Serra da Mantiqueira, e eu tenho um projeto ambiental de reintrodução de pássaros e animais silvestres na natureza, tá bom? Eu vi um pouco a palestra, algumas palestras, me saltou aos olhos a palestra de Valesca Mendes, que abrangeu, né, o tema sobre um tema que eu já vinha refletindo sobre a proteção dos não humanos, né, no Brasil, como objetos ou sujeitos, objetos de direito ou sujeitos de direitos, tá? Então eu vou falar na perspectiva dos Vedas, que é um tema que eu venho passeando nele desde os meus 18 anos de idade e é inesgotável, tá? Estou muito feliz, eu estou surpreso, né, com esse seminário. O nível das palestras está e dos palestrantes, nossa, perfeito, tá? Então, a história ocidental, né, ela explica que o homem vem evoluindo há milênios, né? Inicialmente ele caçava, ele vem convivendo, né? Os animais vêm convivendo com o homem e passam a ser domesticados. Percebemos que no Egito antigo, né, muitos animais eram considerados sagrados, eram bem cuidados. A gente ouvimos agora, né, a professora Aldirene, né, falar sobre, curiosamente, né, ela falando sobre o poder do animal, né, o não humano, para a cura de doenças físicas e psíquicas aqui pertinho de nós, na Amazônia. Creio plenamente nisso, tá? Por outro lado, né, em Roma, o imperador César, voltando bem atrás, né, alguns séculos, né, o imperador Augusto César, ele ganhou um tigre de presente de um imperador indiano. Para quê? Para usar nos jogos, no entretenimento, né, do povo, nas arenas, e tem registros históricos que mostram que nessa época mais de 11 mil animais silvestres, como rinocerontes, elefantes, tigres, leões, serpentes, foram mortos, tá? E isso é o antropocentrismo, né? O homem ele tem o direito de usar o animal para o seu prazer, porque ele se sente superior, porque é dotado de raciocínio, né? Então, a Constituição brasileira, no ano de 1988, proíbe, né, o abuso ou a crueldade, né, contra os animais, e assim a compreensão do outro antropocentrismo amplia, tá? E aí começa a vigorar a ideia de que o homem ele faz parte do ecossistema, tá? O nosso bioma, né, o ambiente em nossa volta, é possível conviver com o nosso com o ambiente, né,
e com respeito mútuo, tá? Como a professora Aldirene bem disse, né, a relação bicho-gente. Tá? Então, o homem e a natureza podem ter uma relação harmoniosa, considerando que ambos vieram da mesma origem. Tá? Podemos chamar de inúmeros nomes, né? Eu chamo de Krishna, outros chamam de Cristo, Alá, Buda, Jeová, mas existe uma única origem. Então, na minha frequência, né, dos textos devocionais dos Vedas, salta assim aos meus olhos os personagens, né, como reis importantes que tinham o dever moral e ético, né, de proteger e acolher não apenas os cidadãos humanos, mas também não humanos. Há muitos textos mostrando, né, que os seres não humanos são seres espirituais, como a Juliana agora há pouco elencou, né? E no seu ciclo de reencarnações, eles alcançam a perfeição espiritual também, tá? E a Juliana citou Kardec, né, mostrando que os animais não foram criados apenas para enfeitar a natureza e servir o homem, tá? O homem ele pode viver harmoniosamente com os animais sem precisar explorá-los, tá? E por isso as escrituras mais elevadas, se a gente ler com atenção, revisitar essas escrituras sagradas, a gente vai ver que todas defendem a alimentação ética, né, ou o vegetarianismo. Então, seguindo nessa linha, né, os textos védicos, como o Bhagavata Purana, diz que tem um termo em sânscrito que fala Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate, que os transcendentalistas, pessoas eruditas, realmente inteligentes, elas compreendem a verdade absoluta em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan, que nós podemos sendo panteísmo, panenteísmo e o monoteísmo. Tá? O panteísmo é a tendência, né, de nós conseguirmos respeitar a natureza, porque observamos Deus dentro da natureza. O panenteísmo é o não, mas também entender que Deus está dentro da natureza, está dentro de todos os seres. Essa compreensão panenteística, né, na Gita, no Bhagavad Gita, como se fosse a Bíblia da Índia, né, Krishna diz que aquele que me vê dentro de todos os seres nunca odeia nada nem ninguém. De Paramatma. Nós somos Atmas e Deus, ele é o Paramatma, a super-alma dentro de todos os seres, tá? E essa compreensão de enxergar Deus, né, dentro de todos os seres, nós podemos perceber em personagens até do cristianismo, o santo dos biólogos, né, São Francisco e Santa Clara de Assis. São Francisco e Santa Clara de Assis consideravam, né, os animais e até mesmo os seres celestes, como o Sol e a Lua, como sendo seus irmãos. Tá bom? Então, depois, nós temos o monoteísmo, que é representado, né, no termo Bhagavan, que é o conceito da realização completa de Deus, um Deus pessoal, que dentro da cultura que eu sigo, né, krishnaísta, nós vemos a personalidade de Krishna, ou Govinda, né, como um amante da natureza, como aquele que ama todos não só os seres humanos, mas também não humanos. A palavra Govinda significa que ele é o protetor das vacas, tá? Ele, desde criancinha, ele pastoreava as vacas. E Krishna atua, né, assim como um defensor do vegetarianismo e do veganismo, tá bom?
Por isso, seus devotos seguem essa linha. Na comunidade onde eu moro, nós temos um regimento interno bem diferente, tem quase 40 famílias que moram aqui, e nosso regimento interno é bem peculiar, porque para morar lá é estritamente proibido, né, a ingestão, né, de carne, peixes e ovos também, tá? A Constituição brasileira, gente, eu estava observando que o artigo 225 diz que todos os cidadãos devem zelar, né, pela proteção do meio ambiente, porque os animais são um bem comum, tá? Dentro dos textos dos Vedas, esse conceito do animal como sendo um bem comum, por isso você não pode pôr um pássaro dentro da gaiola. Ninguém tem o direito de ter um pássaro na gaiola para cantar só para você. Isso é egoísmo, porque o pássaro ele deve ficar na árvore que ele desejar. O direito de ir e vir dele é muito mais acentuado porque ele tem asa, não só pernas, e ele tem o direito de ficar na árvore que ele quiser e cantar para quem ele quiser, tá? E esse conceito ele é expandido, né, nos Vedas, nos Upanishads, onde se tem o termo Ishavasya. Ishavasya significa, defende a ideia, né, que existe um verdadeiro proprietário de todos que é o Criador, tá? Existe um ser que cria todos os objetos móveis e imóveis, e ele é o verdadeiro proprietário de tudo, não o ser humano, tá? Por isso a gente deve aceitar apenas a nossa cota, ter uma vida simples, mais natural, e ninguém, e nenhuma nação, né, tem o direito de se dizer proprietário de nenhum animal, tá? Esse é um modelo, né, comunista, espiritual, tá? Onde você coloca não o homem no centro, mas Deus no centro. Então eu percebi que isso é possível quando eu fui morar nessa comunidade no ano de 84, uma proposta, né, de vida natural. O bioma era muito degradado ali, era uma fazenda de monocultura. Então nós deixamos a fazenda ela foi se regenerando, a mata foi entrando, não tinha corredor ecológico, esse corredor ecológico veio novamente, só tinha pardal, tá? Que é um pássaro que nem é brasileiro, e naturalmente, depois, com o passar dos anos, os corredores ecológicos trouxeram inúmeras espécies de pássaros, e hoje nós temos catalogados mais de 300 espécies de pássaros e mais de 40 espécies de quadrúpedes, tá? E em 2008 eu consegui homologar, né, a fazenda, a comunidade, numa parceria com o IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente, como uma área de soltura, tá? Então, no meu projeto lá é colaborar com a reposição dos estoques de animais que foram retirados da natureza. Depois do tráfico de drogas e de armas, o tráfico que mais faz movimentação econômica no Brasil é o tráfico de animais silvestres. Tá? Impressionante. Agora, na pandemia, isso quintuplicou. Só ano passado eu soltei quase 10 mil pássaros na comunidade. Então, eu tenho um viveiro de 120 metros na mata, perto da mata, e os pássaros chegam, ficam em aclimatação, e depois de 15, 20 dias a gente abre as portas do viveiro e aproveitamos para fazer educação ambiental, principalmente com escolas. Então, os animais em seu habitat natural, eles cumprem, né? Eles têm um papel biológico, tá? Eles reproduzem, dispersam sementes e são os maiores plantadores de árvores que protegem, né, as nascentes. Lá nós temos quase 100 nascentes de água no entorno. Convido a todos para visitar, um lugar muito rico, tá? A fauna e a flora ficou muito rica. Então, existe uma vasta quantidade de literatura descrevendo, né, os direitos e bem-estar animal. Mas nós acreditamos, né, que
o conhecimento começa com essa humildade, tá? De reconhecer que existe um Deus criador, proprietário de tudo e de todos os seres. E essa compreensão é descrita na Bhagavad Gita com o termo Vidya Vinaya Sampane, que um sábio humilde, em virtude do conhecimento verdadeiro, ele vê todos os seres com essa visão de igualdade. No Supremo Tribunal Federal, gente, existe uma consideração do animal como coisa, né? Ou seja, o animal é um objeto de direito e não um sujeito de direito, tá? As religiões geralmente usam, às vezes com um tom dogmático, usa a palavra luxúria como sendo sempre relacionada ao libido, ao desejo sexual. Porém, nós podemos trazer essa palavra luxúria, se existisse o verbo luxuriar, trazer para a sociologia, porque a sociologia existe um termo que significa objetivação de algo, você ver o outro como objeto de sua visão e não como um sujeito, tá? Ou seja, nós observamos o mundo como objetos, né, de nossa visão, quando na verdade todos deveriam ser vistos como sujeitos, como seres iguais, como Krishna diz na Gita, né? Todos somos seres sencientes, os animais também são sencientes. Ou seja, a visão correta é que animais não são mais apenas objetos, né, de direito, mas sim sujeitos de direito. E enquanto os animais forem considerados como objetos de direito, haverá vaquejadas, churrascadas, que traduzem ou refletem, né, a crueldade, violência e a criminalidade entre os homens. A cultura do ódio começa aí com a prática da alimentação com a crueldade entre os animais, aos animais, tá bom? Então nós defendemos, né, essa ideia do espiritualista, do ecologista, do ambientalista, da boca para dentro. Tá bom, gente? Muito obrigado, Hare Krishna. Muito obrigado, Ramaputra, pela fala. Vamos dar sequência, chamando o Carlos Roberto Araújo, que é do Daime Lua Branca, lá em Gaudinópolis, e que também é um grande amigo. Já tive a oportunidade de, por 3 vezes, oferecer um curso da UF, chamado História Noturna, contando com a colaboração de toda a comunidade Daime, algo que sempre me dá muito prazer. E se não fosse a pandemia, esse ano a gente certamente já teria organizado uma 4ª turma. Então, para lá passar a palavra para o Carlinhos, que aqui tem alguns que já foram aí, Carlinhos. A Luísa, só vendo os que estão assistindo, né? A Lilian Braga, a Priscila Grimberg, são alguns que já estiveram aí com você. Ali passa a palavra. Boa tarde, professor. Agradeço pelo seu convite. Então, meu direitinho, está tudo certinho? Está tudo certo. Beleza. E a Ana, Aldirene, o Ramos, o Rafael, boa para todos. A todos, agradecendo ao professor pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto, o assunto da minha vida. Assim, a partir de 1987, eu conheci a doutrina do Santo Daime, conheci o Santo Daime. E eu estudando essa doutrina durante esses anos, e hoje eu tenho uma concepção que eu transmitir para todos, feito o vegetalismo original, a origem da civilização humana e o vegetalismo. Carlinhos, só para falar que para mim, pelo menos, está falhando um pouquinho, se talvez ficar mais próximo do microfone. Eu acho que a conexão está fraca, talvez tentar desligar a câmera, não sei.
ver se alguma coisa ligada, alguma ligação. Melhorou? Quando começa a falar, fica tranquilo, mas há algumas oscilações. Mas vamos continuar. Talvez que está meio nublado, nosso sinal não é de cidade, um sinal de rádio. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir. Tá. Quando Então, fala mais devagar, fica bom. A respeito do vegetalismo original, né? É o início da, como dizer assim, né? A vida foi dada à Terra, o mistério de Deus, o grande mistério de Deus, cria a vida. E a vida criou o homem. Através da evolução, a vida ensinou o homem a contribuir com o trabalhar e a diversidade. Então, o homem, como os animais, é um espalhador de semente, é um espalhador de coisas. Para falar dos animais, eu estou aqui para falar mais do aspecto vegetal. Então, o início é o povo, os coletadores, os coletadores, os caçadores, descobriram não uma planta, mas uma planta, né? Hoje não é o reino das plantas, os cogumelos pertencem a outro reino, mas eles são mais característicos como uma planta, ficam parados, seres vivos, porém se movem. O princípio do vegetalismo acredita que o homem desenvolveu a sua linguagem, desenvolveu a sua religião, desenvolveu o seu conhecimento e transformou a civilização a partir da utilização de cogumelos chamados Stropharia cubensis, cogumelo que aparecia no esterco do gado. O primeiro povo que, vamos dizer, se desenvolveu com esse uso do cogumelo, ele se realizou no Saara, quando o Saara ainda tinha uma natureza exuberante, antes de uma virada de clima. Esse povo, ele habitou uma região que é no Saara Central, é o período de cabeça redonda. Isso são desenhos nas pernas. Esse povo fazia desenhos na parte central desse cadeira. A mulher foi a primeira a lidar com as plantas, enquanto o homem catava, a mulher ficava lidando com a comida, com o tio de terra. E ela, a mulher, ela passou a conhecer melhor o uso do cogumelo para vamos dizer, continuar a conhecer as outras plantas. E o homem veio usava o cogumelo porque melhorava a visão, melhorava a disposição física. E os estudos, principalmente a Renzi fez muito profundo sobre esse assunto. Carlinhos, estão dando uma dica aqui que, às vezes, quando fecha a câmera, melhora o áudio, que ele ainda está falhando bastante. E, às vezes, quando fecha, melhora o som. É só clicar na câmera. Com o mouse, é só clicar na câmera. Isso. Então, o que eu vou continuar a falar é o seguinte. A gente está nessa área num que começa
colgado, pisar o cogumelo, que cresce no lugar. Esse desenvolveu uma civilização madura, avançada. As artes desse povo é muito bonito. Esse povo tinha sua divindade principal. Esse povo foi a origem atufianos, os navianos, a já está no Oriente, do Oriente, em 9.000 a.C. Está a cabeça redonda, é 10.000 a.C. O Ruyuk, uma cidade católica, 9.000, 7.000 a.C., foi a cúpula neolítica, oriental, e muito avançada da sociedade comparada com as outras no local. O que eu quero dizer é o seguinte, que a origem da inteligência humana foi perdida junto com o estudo das plantas. As plantas que foram desenvolvendo no homem a linguagem, que foram desenvolvendo no homem a religião. Os religiosos, eles são os conhecedores maiores das plantas. E como mulheres eram maiores conhecedores, tornaram as primeiras sacerdotisas e o a deusa. Isso aí durou tempo bastante antes e trouxe um desenvolvimento muito grande para a civilização e foram transformando de foi ficando reinos, reino terminando o império. O que eu digo é o seguinte: o cacique, o rei, o imperador, o pai virou sacerdote do Papa. A responsabilidade criada e poder ampliado do ser humano governante tornou um problema que a responsabilidade, como vocês sabem, a poder é grande, corrompe. Então, a gente encontrou um início de corrupção, porque não é uma tribo que você tinha que dar conta. Você tinha que dar conta de um início maior. Os problemas eram maiores. E as plantas, elas tinham uma delicadeza muito grande. Elas traziam a visão, elas traziam de conexão com o universo, com a natureza toda, mas elas traziam também uma disciplina e uma chamada verdade. A tribo se reunia para tomar poder, ficava muito difícil de esconder os fatos, de esconder e de a verdade se revelar, da fazer a verdade se revelar. Isso com o poder e com o aumento da responsabilidade do governante. O governante parou de dar poder, ele retirou o plano do povo e passou a usar ele, o sacerdote. Só a nobreza e o sacerdote que a gente encontra nos índios, como a gente encontrava no Antigo Egito e em algumas outras civilizações, só a classe governante tinha acesso às plantas de poder. O povo ficou afastado. A continuação o poder dominante, patriarcal, aconteceu que o poder das plantas sendo colocado do lado. No final, só o sacerdote, e depois nem o sacerdote, porque com a corrupção do governo, não é interessante que a verdade se relate. Tem a verdade e a consciência está inconsciente do homem, da história do homem. Deu uma época em que havia uma harmonia, e essa harmonia trazia por uma consciência de poder muito grande que essas plantas lhe mostravam. Esses poderes faziam que eles se comunicassem com ancestrais, se comunicassem com poderes e ele não conhecia. O que acontece é
destruição, a partir dessa destruição. Está ouvindo? Sim, a gente está ouvindo. Aqui o Está falhando, mas melhora e falha. Vou continuar. O que acontece é o seguinte: dentro do nosso inconsciente coletivo, tudo se sabe, porém inconsciente, pouca coisa a gente sabe. O sistema dominador, o sistema escravocrata, que substituiu o sistema anterior, igualitário da deusa e de uma harmonia social, esse sistema, dizer, encontrou no Cristo. Aí a gente vai entrar no vegetalismo cristão. A gente encontra no Cristo não o apoiador de um patriarcalismo, vamos dizer, dominador. O Cristo, para o vegetalismo cristão, ele torna um anunciante, retorno àquele ao Éden, aquele que o homem tinha acesso às plantas que tinham a ele o contato com o todo e curas de doenças e a mostragem da verdade também, revelação da verdade. O Cristo, o vegetalismo do Daime, como ele, que se transformando em vinho, se transformando em pão, na verdade, ele anuncia a chegada do tempo de desbalanço, onde o Espírito da verdade, o Consolador, seria entregue para os seguidores do Cristo que merecem, e esse parágrafo, esse sangue, esse pão, como se fosse uma coisa que fizesse para a gente uma grande força moral para falar do metal, para falar do ayahuasca, para falar do peiote, para falar do São Pedro, da cana, para falar da Jurema, você tem o poder agora, do Cristo, porque ele pregou amor, pregou perdão, pregou o amor incondicional. E esse amor incondicional ele está contido nessa, vamos dizer, aventura. Quem penetra no mundo das santas enteógenas. Falta 1 minuto, tá, Carlos? Cristo faz esse anúncio e o tempo agora é um tempo que a gente está vivendo uma transição nova para o novo. Aí eu entro no conceito da vegetocracia. A vegetocracia seria um governo em que o uso das plantas e esse poder aumentado para o ser humano, essas plantas estariam dentro do sistema público. Vamos dizer que os deputados, senadores, os ministros teriam que passar por uma indicação, teriam que passar por conselhos. Esses conselhos, o uso de plantas estaria, vamos dizer, quase como uma obrigação. É claro que se a gente olhar agora, tem que ir a uma utopia realizável. Porém, o que está afirma é que nós vamos agora enfrentar uma poluidores de escravidão que ao longo desses anos a gente vem perpetuando, né? Vem praticando, das consequências que vão agora, através de doenças, através da poluição, através de uma série de loucuras, falta de rumo. Essa falta de rumo vai fazer com que o poder dessas plantas seja recuperado. O Daime, ele aparece
na palavra do Sebastião como o terceiro testamento. O primeiro testamento é o testamento do Pai autoritário, Senhor S. O testamento, o perdão do Cristo, né? E o terceiro testamento seria o testamento do Espírito Santo. E esse Espírito Santo chegaria através do sangue do pão, através do Espírito da verdade. Não fala assim, fala para cada um precisa ouvir. Então, o que acontece? Acontece que no diário do mestre Irineu, no diário que acompanharam o início do trabalho do mestre Irineu, existem vários que a gente vai encontrar: anúncio do fim da terra, anúncio do tempo de paz, o anúncio de um ser que chegou para ser baliza dentro de ilusão. Baliza de ilusão, quer dizer, ele veio para governar o nos dão essa profecia de um ser que chega e vem para o amanhã. Juramidã. Juramidã, ele representa o mestre Irineu, e assim o Cristo, ele se transforma em vida. O Cristo se transforma em sangue. Irineu se transforma em uma vida. Mas sangue, osso e sangue é o reino, é a riba. Então, isso se transforma em seda. O Sebastião a seguir. Oi, Carlos. Só avisar que o tempo já passou, tá? Se você puder concluir. Oi. Oi, só para te avisar que já passou dos 15 minutos, estamos com 17. A gente tem que concluir. Olha, concluindo, o Sebastião, ele afirmou o testamento como sendo esse sinal, e esse estudo está em aberto. Isso aí é o conhecimento que eu estou passando para vocês a partir de um estudo não só meu, mas estudo de várias pessoas, né? E aí, acho que muito mais assim para a gente falar, mas o tempo está resumindo. Tá bom, Carlinhos, muito obrigado. Eu vou puxar aqui o som. Ligar a câmera de novo. Então, houve algumas falhas, aí eu vou pedir que, se o Carlinhos puder depois passar, se puder, Carlinhos, fazer um pequeno vídeo e nos mandar, que aí a gente faz uma edição e deixa junto desse material, que a gente vai deixar disponibilizado no YouTube. Aí, se você achar melhor, eu acho que ficaria interessante. Enfim, dando continuidade, antes para a gente ir para um rápido debate, eu só queria aproveitar a posição de coordenador e tecer alguns rápidos comentários. Primeiro, agradecer imensamente aos quatro, né? A Aldirene, a Juliana, a Rama Putra e ao Carlinhos pelas falas. Se a gente começou de manhã, já numa perspectiva que, de certa forma, conceituou a questão, depois fomos para a política, para a questão mais acadêmica. É muito reconfortante terminar esse dia agradável com 4 perspectivas que apontam para visões, vamos dizer, complementares, não vou nem usar religiosas apenas, porque, enfim, cada uma abre tantas dimensões que nos leva junto, né? Então, a Aldirene apresentou elementos bem interessantes dessa cosmologia amazônica, onde esse mundo de baixo, mundo de cima. Eu fiquei muito curioso, Aldirene. Eu já tinha visto, eu conheço alguns rituais da Amazônia, a gente faz trabalhos
só em Oriximiná há 12 anos seguidos. Vários que estão aqui assistindo já viajaram comigo para lá. Alguns moram lá atualmente, né? E também fora trabalhos em outros estados, como Rondônia e Roraima. Mas achei curioso que alguns elementos eu também já vi em mitologia inglesa, em mitologia nórdica. Fiquei curioso, sobretudo, essa questão do roubo da sombra. E, de qualquer forma, também tive a oportunidade de ser jurado do Sairé, né? Foi o último, né? Que foi ano passado, que é uma sempre grande experiência, que, na medida que já é um grande espetáculo, mas é um espetáculo que é sempre calcado na tradição e exatamente tem como auge a cena do boto, né? Então, é uma retomada de aspectos que eu só ampliou meu interesse. A Juliana falou sobre os espíritos, isso, claro, centrada na questão do Allan Kardec. E eu até falei na hora que eu estava com uma curiosidade. A curiosidade é o seguinte: algumas outras religiões, elas, de certa forma, o animal ele aparece muitas vezes como um ser superior ao humano. Eu entendo que no kardecismo isso não se dê. Segundo a sua fala, somos todos, estamos no plano espiritual e os animais também. Mas a minha curiosidade é saber por que um não renasce como o outro, né? E isso vai estar explicado na fala que eu vou comentar do Carlinhos, né? Pois é, por que eu não posso quer dizer, que eventualmente a gente não reencarna como um gato ou uma planta, né? O Rama apresentou essa questão dos Vedas, também associada a uma série de elementos, mas eu fico sempre curioso com uma simbologia Veda, que é Ganesha, porque ele tem cabeça de elefante e vem montado sobre um rato. E eu sempre achei curioso essa composição agradável. É um mito agradabilíssimo também, né? E me parece que ali tem alguns elementos que, por não entender, eu já pergunto ao Ramaputra se pode nos esclarecer. E o Carlinhos, que eu já assisti ele falar algumas vezes, e sempre com muito prazer. É uma pena que nem todo mundo escutou. Como eu já tive a oportunidade de ouvir, eu sei alguns desdobramentos da fala, mas aquela parte inicial que remonta à antiguidade eu vou querer escutar de novo, Carlinhos. Mas, enfim, a vegetocracia que o Carlinhos apresenta, exatamente montada a partir do Padrinho Irineu e de um novo evangelho, compreenderia que Cristo, que prometeu retornar, ele retornou. Na verdade, ele não disse como iria retornar. Então, a vegetocracia crê que Cristo retornou como um vegetal. E daí, o próprio Santo Daime seria essa doutrina da incorporação de Cristo, né? Então, eu não sei se isso seria um ingerar, conforme a Aldirene comentou. Mas, enfim, são esses comentários provocativos que eu gostaria de fazer e estou apresentando aqui. E passo para o Rafael ver se alguém... Eu não estou acompanhando o chat com tanta atenção, se alguém fez pergunta para conduzir esse debate. Não tivemos perguntas, só mesmo agradecimentos ali às apresentações e alguns comentários, né, entristecidos porque o áudio do Carlinhos cortou um pouquinho, mas a gente vai dar um jeito nisso depois. Então, eu vou propor passar de novo para cada um, porque a gente já está próximo do horário de encerrar, mas cada um, vamos dizer aí, ficar entre uns 3 minutos de fala,
para eventualmente acrescentar, responder a indagação que eu fiz e já agradecendo mais uma vez a participação. A gente pode seguir a ordem. Seguir a ordem. Eu tenho alguns pontos, eu acho que uma pessoa fez uma pergunta e, a princípio, eu quero parabenizar os demais colegas desta mesa. Foi um diálogo muito interessante, abriu novas possibilidades de pensar. Foi bom para pensar, como o Levi-Strauss, foi bom para pensar. Parabéns e muito obrigada, viu, professor, pela oportunidade. Bom, o Singerar, ele é uma categoria cosmontológica. O senhor faz alguma referência sobre a fala do Ramaputra e também do Carlinhos. Eu já conheço também a doutrina do Santo Daime, quando eu fui escrever sobre essa relação de imanência entre gente e bicho, eu precisei visitar México, América Latina, América Central, para poder compreender de que forma esse pensamento ameríndio ele desemboca no Baixo Tapajós e chega até o Alto Madeira, um sistema cosmológico de cura em que essa relação, como o senhor diz, emerge em vários pontos da região que o senhor conhece. O Oriximiná tem roubo de sombra, o Oriximiná tem flechada, tem o Singerá. Alguns colegas traduziram o Singerá, como eu falei, como uma espécie de metamorfose. Mas, como bem disse um curador sacaca para mim, professor, a gente nunca vira bicho e bicho nunca vira gente. Gente é gente e bicho é bicho. O que a gente faz é ter a capacidade de capturar desses bichos e da natureza o poder que eles têm. Nem todo mundo consegue fazer essa captura. Quem consegue fazer essa captura somos nós, os sacaca, porque nos foi dada essa capacidade de se engerar. Então, o engeramento seria essa capacidade que nós temos de capturar potencialidades e habilidades do nosso entorno. O vegetal, a vegetocracia, ela é uma prova disso. O vegetal é um professor, ele é um educador, ele nos educa. Ele nos educa porque ele nos faz perceber essa intrínseca relação entre nós e aquilo que o vegetal tem para nos ensinar. Eu sou consumidora de ayahuasca. Eu precisei ir até o Daime para receber uma iluminação, para compreender muita coisa de mim e dessa relação simbiótica que a gente tem com a natureza. E dessa relação também hegemônica que o ser humano construiu ao longo dos anos sobre os demais seres, não da mesma espécie. Até hoje à tarde uma banca discutia esse conceito do que é espécie. Nós sabemos exatamente o que é espécie, nós sabemos exatamente o que é ecologia. Essas categorias que parecem muito solidificadas e que precisariam ser dissolvidas, como faz Foucault, porque nós precisamos fazer uma arqueologia desse saber para compreender em que base essas categorias foram erigidas. A categoria pessoa, a categoria humano, a categoria homem, são categorias muito solidificadas e que daí parece que elas dizem tudo o que está dito, quando na verdade elas são só uma propositura do dizer, né? E nós acabamos incorporando essa propositura. Então, eu quero encerrar minha fala convidando vocês a compreender que todos nós nos engeramos. E é necessário que nós utilizemos essas categorias tais quais elas são usadas nesses espaços cosmológicos. Porque o que nós, né, e de uma forma muito violenta fazemos, é sempre tentar comparar. Mas o que isso quer dizer na minha língua, no meu espaço cosmológico, como diz Deleuze, no meu território? Então, eu trago para um território, trago de outro território um termo e tento redefini-lo a partir das minhas concepções. Isso aconteceu com o Singerá. Então, o Singerá é uma categoria analítica que perfaz e percorre toda a Amazônia e que nós traduzimos hegemonicamente a partir do nosso pensamento do que seria o Singerá, que é se transformar. Então, o que seria o Singerá? Eu, Aldirene, por exemplo, agora eu estou me engerando em youtuber, eu estou capturando potencialidades e habilidades desta máquina e estou tornando o meu modo de dizer, o meu lugar de fala, um pouco mais potente no que seria o conceito de potência do Deleuze, que Deleuze vai se apropriar do conceito de potência do Nietzsche, e que, por sua vez, vai se apropriar do conceito de afeto do Spinoza, e que vai nos ensinar que nós somos afetados nas relações sociais. E esse afetamento se dá entre humanos e não humanos, como fala Latour, dos objetos com a gente também. Então, o professor Wilson, por exemplo, o senhor se ingera em tarólogo, o senhor se ingera em professor, o senhor se ingera em profissional das letras, o senhor se ingera em youtuber. E, na verdade, seria uma categoria para dizer mais de nós do que o termo semântico transformar. Porque nós não nos transformamos. Como bem disse o curador, se transformar, dona, é quando a gente vai e não volta mais. Se ingerar é a capacidade que a gente tem de ser e não ser, de estar em vários lugares, em relações diversas, múltiplas, em devir, como propõe Deleuze.
E aí, o que essa conversa com os curadores me fez perceber? Categorias do pensamento filosófico ocidentalizadas e hegemônicas, na verdade, estão na mesma proporção dessa episteme nativa ameríndia que nós temos aí ainda invisibilizada. Porque se você pegar toda a referência teórica dos cursos de programas de pós-graduação de antropologia, filosofia e sociologia deste país, não se respeita essa episteme que não está ocidentalizada. Então, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de fala e dizer que nós precisamos nos engerar no sentido de estarmos abertos para novas potencialidades, capacidades e habilidades que humanos e não humanos têm para nos dar. E nos engerando, a gente vai se tornando melhor, porque aí eu não como ninguém, ninguém me come, no sentido de me possuir para me desterritorializar e deixar de eu ser o que eu sou, né? Seria bom se nós pudéssemos fazer isso como ensino vegetal. Foi um prazer, muito obrigada. E aí eu espero mais vezes nós nos encontrarmos aí para a gente se engerar junto, né? Nessa categoria tão linda da cosmologia amazônica. Muito obrigada, viu? Cheiro de luz para vocês. Eu que agradeço. Adorei, adorei. Juliana? Eu estou aqui bebendo das palavras da Aldirene. Agradeço muito, Aldirene, fazendo várias conexões aqui também. Lá na USP a gente tem alguns colegas que trabalham com cosmologias indígenas. Eu acho isso fantástico. Essa perspectiva, as filosofias indígenas em comparação com a filosofia ocidental é um avanço considerável. Enfim, o professor expressou aí uma dúvida. Uma dúvida não, uma curiosidade, né? O porquê seria que nós não voltaríamos a corpos animais, né? O que aconteceria aí no aspecto? Bom, a doutrina espírita, ela tem um aspecto de progressividade, né? De progresso. Então, esse caráter doutrinário nos coloca numa condição de avanço constante, né? De maneira que a gente possa seguir no curso das várias reencarnações, com aprendizados constantes em variados corpos. Então, quando eu expressei ali a condição de que nós poderíamos seguir, né, avançando desde os reinos anteriores até a angelitude, eu quis expressar justamente isso. Nós já pertencemos a vários corpos, nós já habitamos vários corpos, melhor dizendo, já estivemos em vários locais, já pudemos participar de experiências variadas, falar várias línguas, conhecer várias culturas e estar, assim, nesse aspecto de inter-relação com vários tipos de seres em corpos diversos. Então, esse aspecto da doutrina, ele é extremamente educativo. Não só porque na condição que nós nos encontramos hoje, de um pensamento mais contínuo, de uma racionalidade mais ajustada, digamos assim, de uma inteligência num grau um pouco mais elevado, isso não nos faz melhores do que aqueles que seguem, né, na retaguarda da jornada evolutiva, ou não nos faz piores do que aqueles que estão além, já avançados, e que algumas religiões atribuem como seres angélicos, enfim. No entendimento que nós, nessa condição que nós estamos agora, nós somos condição também de aprendizes e tutores, e eu acho que isso é uma questão muito importante. Quando nós podemos ser aprendizes, nós vamos aprender com os nossos mestres animais, vamos aprender também com os mestres superiores, espíritos ascensionados que já atingiram um elevado grau de evolução na escala espírita, a escala dos espíritos, né? Mas, por outro lado, quando nós nos relacionamos também com esses seres anteriores, esses seres nos reinos animais, vegetais, a nossa possibilidade de aprendizado e também de recapitulação de sensações, de instintos, de toda uma passagem anterior de experiências, se faz assim ainda mais dignificante para o momento em que nós nos encontramos. Nós estivemos lá, nós sentimos lá, nós vivenciamos lá, e nós trazemos isso tudo dentro de nós. Os corpos também passam por esse aspecto evolutivo, a matéria também evolui. Então, se hoje nós temos uma condição neurofisiológica
que é capaz de atender ao desenvolvimento da nossa inteligência neste momento, a mente que nós temos nesta hora como instrumento do Espírito para a sua expressão, da sua racionalidade, da sua criação, da sua capacidade de produção, é porque este corpo que está aqui, ele tem uma condição tal para isso. Ele tem uma linguagem determinada para isso. E a gente pode, a partir desse instrumento físico, realizar as mais diversas atividades que nós conhecemos. Infelizmente, por uma questão de livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo mal, né? Fazemos escolhas não muito acertadas, e é por isso que nós encontramos ali a lei de causa e efeito, ou seja, uma causa inteligente tem um efeito inteligente, mas uma causa pouco inteligente tem efeitos que são correspondentes. Então, nós estamos exatamente enfrentando isso agora. Os animais, pelo instinto, eles nos mostram o quanto nós ainda precisamos controlar as nossas próprias reações. E os seres angélicos, pelo desenvolvimento do amor, nos mostram exatamente onde nós podemos chegar no exercício diário contínuo de aceitação, tolerância e, ao mesmo tempo, acolhimento de todos os seres. Então, a doutrina espírita nos traz essa perspectiva, e eu acho que isso é importante. A perspectiva de um progresso contínuo e jamais uma retrogradação, jamais voltar ao instinto, jamais voltar à condição de inteligência, de um pensamento fragmentário e ainda não coeso. Apesar de nós percebermos nos animais, em toda a natureza, uma questão inteligente, isso é intrínseco ao espírito e não ao corpo. O corpo é um aspecto, é uma forma em que nós nos manifestamos, é como se nós fôssemos inquilinos, né? E utilizamos esse instrumento. E a própria casa planetária é também uma condição de inquilinato que nós não estamos sabendo respeitar. Eu acho que é um momento em que nós podemos olhar, né, e observar com toda a atenção que esse aspecto nosso hoje de inteligência e de amorosidade, de uma ética animal e vegetal, são fundamentais para que nós comprovemos a nossa origem divina e possamos também assimilar a origem divina de todos os seres. Então, eu encerro aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Acho que agradecemos, Juliana. Muito obrigado. E confortantes palavras também. Passa para o Ramaputra, né? Obrigado pela questão, Wilson. Eu agradeço também, já encerrando esse seminário, num ambiente acadêmico, mas com questões assim transcendentes, né? Com questões inconcebíveis. Esse termo em sânscrito é achintya, tá? E em relação à tua pergunta, primeiramente a gente tem que entender que as histórias védicas, elas são faladas em 3 níveis. Primeiro, nós encontramos textos falando da Terra, do nível terreno. Depois, o nível cósmico, tá? Seres cósmicos, deuses, tá? Além desse plano físico, e o mundo espiritual, acima ainda. Tá? Então, a gente tem de entender esse contexto. As histórias os personagens não humanos, como o Ganesha e o Ratinho, dentro dos textos... Está sem som, sem som. Oi? Agora voltou. Estava sem som. E agora está dando para ouvir? Está com som, Wilson? Assim, está com som agora. Assim, tá sim. Tá. Então, eu estava dizendo, né, que os textos védicos são... E no nível espiritual, tá? E por isso muitos temas são inconcebíveis para nós, mas a gente pode entender também com certa razão e lógica, tá? E primeiramente o termo evolução não existe muito, assim, não é bem, quando é usado é errado. Na verdade existe o termo desenvolvimento, tá? Então esses animais que interagem com os deuses e humanos, eles são completamente desenvolvidos.
tá? Eles têm almas espirituais desenvolvidas, o corpo externo não afeta a alma espiritual. Então, o elefante, por exemplo, a gente tem o mantra de Ganesha, que é Om Gan Ganapataye Namaha. Gan também é a raiz da palavra Ganges, né, o poderoso rio Ganges. Então, Gan quer dizer a força, né? Om Gan Ganapataye Namaha, que é a força, né? O elefante ele acumula a força dele na cabeça, empurrando, né? Empurrando tudo para frente, né? Então, o elefante ele representa esse poder quase que infinito, tá? Ele, ao mesmo tempo, né? Ele tem essa força inigualável. Ele é capaz de realizar assim proezas, né? Com a sua força. Os grandes templos eram construídos com esses elefantes. Ao mesmo tempo, ele era um animal super dócil, né? Inteligente, sensível, solidário, protetor. E Ganesha ele simboliza, né, essa personalidade pacífica, né, amorosa. Toda casa na Índia tem uma divindade assim, de Ganesha, para destruir, né, para empurrar os obstáculos, tirar os obstáculos. E o ratinho, o que simboliza? Ganesha em cima do ratinho, o ratinho ele simboliza a mente errante, que é descrita como chanchalan, como inconstante, tá? A mente humana, ela está sempre, assim como o ratinho está correndo sempre de lá para cá, ele é sempre inquieto, né? Sempre em busca de novas experiências, sempre em busca de novas fantasias, né? Então, essa é a mente, né, do ratinho, é sempre nervosa, né? Faminta, com medo. Então, ele simboliza a mente. E o Ganesha, em cima do ratinho, simboliza que você tem de dominar a sua mente, controlar a sua mente, e não deixar se dominar pela sua própria mente. Tá bom? Tá ótimo. É isso. Obrigado. E, para encerrar, passar a palavra para o Carlinhos. Será que vai dar para ouvir agora? Tomara que sim. Agora está ótimo. Agora está bem melhor. Eu só queria assim, complementar o que estava falando, no sentido de dizer que o homem deve procurar ter humildade, porque uma visão do capitalismo, ele nem foi desobediente. A desobediência dele foi planejado pelo onipotente, pelo onisciente, pelo onipresente. Então, ele está dentro de um plano de se desenvolver também tecnologicamente. O amor, ele colocado para desenvolver aves espaciais e levar sementes de árvores para os planetas, levar a história da Terra da outras planetas. Eu acredito que ele segue um plano divino e faz parte de tudo, sendo uma partícula. E como é uma partícula que foi colocada como sendo aquele que iria dirigir naves espaciais, ele foi obrigado a passar por um estudo, por um aprendizado, que é essa história que a gente viveu. Agora está sendo convidado pela vida que nos trola e nos orienta para um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de conciliação, um tempo nós para ligar para que agora estamos uma nave muito mais poderosa. Eu queria só falar para vocês assim, que acontecendo. Existe um padre em São Paulo que, quando aqui ter começado a palestra, ele é um defensor da cannabis medicinal, defensor da napatia, e
agora ele vem também trabalhando com a tecnologia de viagens espaciais, que a tecnologia e cura e economiza energia, economiza gasolina, economiza uma coisa interessante. Eu comecei a estudar isso. Eu comecei a entrar de saber, né? De novas tecnologias e novas informações para essa nova para esse será o tempo do Espírito Santo, que logo depois do Anticristo, que vai associando o governo passado, aí depois do 7 do Anticristo, o reino do Cristo, que é o reino de Sidão, é um reino da natureza, é um reino das flores, porque foram governados por uma flor, por o jardim. Obrigado a todos, agradeço, professor, agradeço a presença de vocês aí e aguardo quem vinha conhecer nosso trabalho. Muito obrigado, Carlinhos. E com isso, eu quero agradecer também. Foi um dia muito agradável, mas especialmente pelo trabalho do Rafael, da Evelyn e da Luísa, que estão o tempo todo aí fazendo todos os ajustes e fazendo o trabalho pesado, né? Eu não estou fazendo nada, eu sou um folgado, né? Eles que trabalham de verdade. Eu sou um explorador, colonizador que tem que ser combatido. Mas, enfim, brincadeiras à parte, agradeço mais uma vez a todas e lembro que amanhã a gente tem o evento, continua, né? Que ele tem os grupos de trabalho, são 6 grupos de trabalho que em 4 sessões todos os grupos tiveram uma recepção de trabalhos muito grandes, alguns vão ter mais de 4 sessões, vão ter sessões paralelas, e a programação a gente já mandou para todo mundo. Eu botei um site aqui no chat, onde é possível acessá-la também. E vou pedir, se não for explorar demais, que eu acho que não mandou para os convidados da mesa o caderno de resumo. Se puderem mandar, eu não tenho esses e-mails. Aí, caso seja do interesse, eles veem ali os trabalhos que vão ser debatidos amanhã. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez, desejo uma excelente noite, que todos teremos, que com essa conversa maravilhosa, pelo menos uma grande paz no coração, todos teremos. Muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau.